O anúncio feito pelos Estados Unidos trouxe alívio, para boa parte dos produtos do agronegócio, mas ainda afeta principalmente aí a indústria, já que muitos produtos manufaturados seguem com taxa de 40%, além de alguns produtos também do agronegócio. Vamos saber então o que esperar das negociações daqui para frente, na minha conversa de agora ao vivo com o coordenador de comércio internacional da BMJ Consultores, Vitor Vilar. Oi, Vitor. Seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez ao canal AgroMais. Um bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos e todas que nos assistem. É um prazer estar de volta. É uma satisfação nossa, Vitor. Só para a gente dar uma contextualizada para quem está nos assistindo, dá um panorama da gente o que é que segue sendo taxado pelos Estados Unidos, o que é que ficou de fora aí, digamos assim, dessa derrubada dos 40%. Bem, com essa atualização da lista de exceção, né, basicamente bastante similar com o que a gente viu na última semana, quando o Trump reduziu aquela tarifa de 10% para a maior parte do mundo, agora o Brasil está em linha com as tarifas aplicadas, fundamentalmente para produtos agrícolas, né, e matéria-prima de produtos agrícolas também, e alguns fertilizantes. Agora, o que continua sendo taxado? Fundamentalmente produtos manufaturados, né, industriais, fundamentalmente, mas também alguns produtos do agronegócio que têm um pouco mais de valor agregado, que estão um pouco mais ajusantes na cadeia de produção, como café solúvel, por exemplo, né, aquele café instantâneo que também é processado e posteriormente exportado aos Estados Unidos. Então, fundamentalmente, aqueles produtos que não são diretamente produzidos no campo, eles estão ainda taxados. Fora aqueles, né, que têm as tarifas individuais, né, mas aí que são aplicadas para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Aí eu comento mais, por exemplo, autopeças, carros, caminhões, né, aço, ferro, entre outros. Bom, e por que esses produtos ficaram, digamos assim, de fora dessa lista? Por que os Estados Unidos mantiveram esses produtos taxados, esses produtos especificamente? Acho que mais uma análise ao contrário, Felipe. Por que os produtos agrícolas tiveram a tarifa reduzida? Bem, isso foi apontado diversas vezes, né, pelo mundo inteiro, inclusive pelo Brasil, em diversas reuniões que aconteceram, inclusive recentemente, né, bilaterais, de que os Estados Unidos, na realidade, boa parte da importação dos produtos agrícolas que eles fazem são por uma questão climática, né, e de localização. Por exemplo, o café, os Estados Unidos não têm capacidade de produzir café localmente nesse momento. Outros produtos, como frutas tropicais, né, suco de laranja, até tem alguma produção nos Estados Unidos, mas não abastece o imenso mercado americano. Então, esse é um problema de fato dos Estados Unidos. E isso começou a pesar no bolso do contribuinte, né, no bolso do republicano que votou no Donald Trump, aumentando a inflação localmente, né, reduzindo postos de trabalho em alguns setores específicos, que também trabalham com essas importações de produtos brasileiros e de outros lugares do mundo, e depois são vendidos e colocados na cesta de consumo do norte-americano. Então, essa foi a pressão maior que o Donald Trump entendeu. Ok, está pressionando a inflação de produtos, está pressionando a inflação de alimentos no mercado, e isso pode gerar uma perda de votos no futuro. Lembrando que em 2026 nós temos eleições legislativas nos Estados Unidos. Hoje o Donald Trump ele controla tanto a Câmara dos Deputados, perdão, quanto o Senado, e isso gera uma preocupação no horizonte dele. Agora, por que os produtos industrializados continuam tarifados, continuam com a tarifa maior para o Brasil, mas também para o resto do mundo também? Porque o Donald Trump entende que esse cenário, esses mercados, são onde gera a maior quantidade de empregos nos Estados Unidos. E é onde, por exemplo, cidades como Detroit tiveram uma grande perda populacional nos últimos 30 anos, porque os Estados Unidos exportou sua produção e começou a produzir no leste asiático, no México, até mesmo no Brasil, algumas empresas passaram a produzir para exportar para os Estados Unidos, para se beneficiar de fluxos de cadeia de produção mais benéficos para elas, né? Fundamentalmente em condições de trabalho e preço para exportação para lá. Então, fundamentalmente é por isso. Os Estados Unidos, o Donald Trump fundamentalmente tem a vontade de trazer novamente a indústria para lá, nacionalizar novamente a produção de aço, ferro, máquinas, etc., e melhorar a condição da balança comercial dos Estados Unidos. Obviamente, esse cenário não é tão verdade para o Brasil, porque a gente sabe que o Brasil tem um déficit histórico com os Estados Unidos, né? Nos últimos 20 anos, o Brasil é grandemente deficitário, então, ou seja, importa muito mais do que exporta para lá, mas, ao mesmo tempo, entra na mesma balança do Donald Trump de colocar essa narrativa de que eles precisam importar menos e exportar mais. Bom, mas na semana passada,
a ordem executiva lá dos Estados Unidos, ela veio de uma maneira global, né? Vários países foram beneficiados com a medida e dessa vez não. A decisão dessa quinta-feira se aplica somente aos produtos do Brasil. Isso demonstra que, de fato, os Estados Unidos, de alguma maneira, não que eles tenham uma dependência de produtos brasileiros, mas a gente tem aí uma força, de fato, dentro da economia e do comércio, do mercado americano, né? É verdade. E, obviamente, né, quando eu comentei, o Brasil tem uma balança deficitária que ele importa muito mais do que ele exporta, e não quer dizer que o Brasil exporta pouco, que as empresas brasileiras dependem um pouco dos Estados Unidos. Isso não é verdade. A diferença é que a gente costuma exportar commodities, né, produtos de baixo valor agregado, e importar produtos industrializados, máquinas de alta complexidade e automóveis e assim por diante. Então, o cenário que tem hoje é o seguinte: os Estados Unidos também via que, uma vez que ele abaixou as tarifas de 10% na última semana, ele precisava também endereçar como que estava a situação brasileira, porque o Brasil exporta muitos produtos agrícolas para os Estados Unidos também, e a balança comercial do Brasil é prova disso. Então, ele precisou endereçar essa questão, porque ele baixou aqueles 10% e o Brasil continuava com 40%. Então, se a gente for olhar, por exemplo, carne, café, café verde, né, café torrado, que tiveram a tarifa reduzida agora, até a última quinta-feira, né, até antes dos Estados Unidos proclamar essa nova ordem executiva, estavam 40%. Então, não ia mudar muito o cenário importador das exportações brasileiras. Tem uma análise, né, algumas análises eles indicam que uma tarifa que é acima de 30%, 35%, ela já passa a ser proibitiva. Ou seja, o mercado local não consegue comportar a importação de um produto que esteja com uma tarifa de mais de 30%, porque não tem como competir com a produção local, com a produção de outros locais. Então, abaixar seria fundamental, porque mesmo com a redução dos 10% da última semana, não atacaria os efeitos negativos das tarifas. E na própria ordem executiva, né, o Donald Trump ele menciona que as últimas conversas que ele teve com governantes, com políticos brasileiros, melhorou a relação dos Estados Unidos, que era o principal ponto de questão na elevação dos 40%, né, era mais um problema político, econômico, do que propriamente um problema comercial nos olhos do Donald Trump. Vitor, e agora? A gente teve aí essa derrubada, vários segmentos aí beneficiados, celebrando, comemorando, mas tem muitos que ainda estão aí em dificuldade, digamos assim, ainda estão num momento delicado. Há espaço ainda para negociação? Você acredita que o governo americano vai continuar abrindo esse espaço para o diálogo com o governo brasileiro, com a diplomacia, para tentar, de repente, buscar também essa redução, pelo menos, de taxação sobre esses produtos? Como eu disse, alguns produtos do agro ainda estão nessa situação, tem os produtos manufaturados também. Enfim, há espaço para negociação? Quais os próximos passos que você vê? Bem, eu ainda enxergo bastante espaço, e ainda enxergo que o Brasil ele vai buscar uma tarifa diferenciada. A gente viu que alguns países conseguiram, né, a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, conseguiram tarifas diferenciadas para os seus produtos e estão em pé de igualdade com o Brasil nesse momento. As tarifas agrícolas foram reduzidas e elas têm agora uma tarifa específica para produtos fundamentalmente manufaturados, né, alguns produtos agrícolas e químicos que não entravam nessa lista de redução. E o Brasil deve continuar na perseguição para a exclusão das tarifas, fundamentalmente para o setor industrial. Tem na perspectiva aqui do Itamaraty, né, algumas rodadas de negociação a nível técnico com os diplomatas americanos. O próprio presidente Lula tem uma perspectiva de fala novamente com o Donald Trump em algum futuro próximo, ainda sem data definida, todavia. Mas, de fato, embora a gente tenha a redução das tarifas, boa parte das exportações brasileiras ainda estão afetadas. É importante lembrar que quando a gente olha para o setor industrial, Felipe, a boa parte das exportações brasileiras são complementares. Né? A gente fala, por exemplo, de aço semi-manufaturado, ferro, né? Alguns maquinários. Né? Então, a indústria brasileira é complementar aos Estados Unidos. A gente exporta uma parte da máquina, os Estados Unidos monta essa máquina lá no local e reexporta para outros lugares do mundo, inclusive para o Brasil. E é por isso que a gente acaba sendo deficitário em muitos setores com os Estados Unidos. Então, o Brasil tem todo o interesse de manter essa indústria local que depende das exportações para os Estados Unidos e também manter essa redução dos produtos agrícolas. Muito bem, Vitor. Quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente hoje para explicar um pouquinho, né, sobre todo esse cenário que se construiu, esse cenário novo de ontem para hoje. Quero desejar a você um ótimo fim de semana. Saiba que o canal está aberto para esse diálogo. Em breve a gente volta, com certeza, a conversar sobre esses assuntos. Viu? Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. A todos uma boa tarde.